Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, a todo mundo que está curtindo, está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, eu peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai chamando a galera para estar aqui ao vivo. A gente vai falar sobre a internação urgente na UTI. O estado é gravíssimo neste exato momento. Vamos falar sobre o ministro Fux, que suspendeu aí os processos e principalmente as condenações de 14 anos aos réus aí do 8 de janeiro. A gente vai trazer das informações sobre a tentativa de assassinato do presidente Putin neste exato momento também e outros detalhes aí. Só peço a ajuda de vocês, copie e cola nos grupos, nos status, vai chamando a galera. Pessoal, agora, a partir de hoje, a gente vai ter alguns jornalistas diretamente do estado de Brasília, de São Paulo e do Rio de Janeiro, diretamente com articulação aqui com o nosso canal. Fiz a contratação desses jornalistas para participar ao vivo, trazendo as notícias de outros países para todos vocês. Então, eu peço ajuda, a confiança neste trabalho, copia e cola nos grupos, nos status, senta o dedo aí. Pessoal, vamos do ministro Fux neste exato momento. Supremo silêncio. O que você não pode saber, a revelação que promete estremecer Brasília na data de hoje. O Brasil viu os acontecimentos do 8 de janeiro e seus estranhos desdobramentos, assistiu ao avanço da censura calando jornalistas e fechando até equipes de TV, e está vendo agora a perseguição ferrenha contra Jair Messias Bolsonaro. E não para por aí, ex-deputados continuam presos, jornalistas e por aí vai. Justamente nesse período mais sombrio da história do Brasil, eis que surge o documento estarrecedor, dentro do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino está na mira e o ministro Fux agora suspendeu todos os julgamentos na data de hoje do Supremo Tribunal Federal. Doutora, como assim? Ele decidiu interromper todos os julgamentos, principalmente de 4 pessoas principais. Os processos ficaram suspensos e cancelados por alguns dias até ele analisar cada caso de forma bem detalhada. E aí, formado no colegiado de 5 ministros pela coordenação de Cristiane, Lucimário, Roberto Rosendo e João Martinho, apenas mais ou menos de 14 anos de prisão. Então, esta é a primeira vez na história do Brasil que o único ministro suspende todos os julgamentos agora para ter maior embasamento. Em diálogo com o ministro Fux, os jornalistas aqui do nosso canal descreveram que Fux defendeu aí de uma forma igualitária, apenas 1 ano de prisão para todos eles, por considerar desproporcional aí as medidas e ações do ministro Alexandre de Moraes, que deu 14 anos de prisão. Entre os réus cujos julgamentos agora estão todos suspensos, destaca aí o Lucimário Gouveia, que é um empresário de 59 anos, e também preso pela Polícia Federal em 27 de janeiro. O Gouveia foi flagrado em vídeo e por aí vai. A Cristiane Araújo, de 59 anos, que vivia sozinha em uma kitnet em São José, e também a todos os outros aí que a gente compartilhou no nosso canal. Pessoal, neste exato momento, eu quero compartilhar com vocês também a informação do estado grave, também do Luiz Inácio Lula da Silva e de uma grande pessoa da TV brasileira. Foi internado agora às pressas na UTI. Eu vou compartilhar todas as informações. Eu só peço a ajuda de vocês, copie e cola nos grupos, nos status, a gente vai passando as informações e os nossos jornalistas diretamente do estado de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro vão passar todos os detalhes ao vivo para vocês. O renomado Benedito Rui Barbosa, de 94 anos, foi internado às pressas na UTI do Hospital do Coração, em São Paulo, após sofrer uma piora em seu estado de saúde, diagnosticado extremamente com Alzheimer e enfrenta diversas complicações renais. O autor foi levado ao hospital em estado grave aí, após apresentar agravamento nas suas funções renais. Segundo as informações, Benedito estava em casa quando, desorientado pela doença, retirou a sonda sem querer que utilizava, levando às pressas ao hospital e está em estado alarmante. E o nosso canal presta solidariedade. Pessoal,
A gente vai agora apresentar de uma maneira bem preciosa para todos vocês que estão aqui ao vivo. Estamos com 245, vamos chegar a 300 pessoas. Vai dando like, vai compartilhando. Os nossos jornalistas já estão posicionados em Brasília, São Paulo e também Rio de Janeiro. E eu vou apresentar para vocês e também ao vivo diretamente desses estados. A Ucrânia tentou assassinar o presidente Putin por meio de um ataque de drone, mas falhou enquanto o presidente visitava aí, diz o RBC, aqui ao vivo no nosso canal. E esse atentado foi agora, tá, pessoal? Há mais ou menos 5 minutos atrás, uma tentativa de assassinato do presidente Putin aí. Pessoal, o Samir afirma, novo presidente da CBF, diz que a camisa brasileira vai continuar sendo a verde e amarela. O nosso canal entrevistou ele ao vivo, a gente vai passar a reportagem aqui. Vou falando para vocês, os jornalistas estão de plantão lá para poder passar ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Senta o dedo aí, galera. Vai se inscrevendo, ajude o nosso... Vou terminar com essa. Camisa brasileira, verde e amarela. Obrigado, pessoal. O nosso jornalista perguntou, deixa eu voltar aqui com vocês em tela. Pessoal, neste exato momento também, ex-integrantes do MST expõem o movimento e dizem que a miséria deles e a fartura dos líderes. A miséria nossa e a fartura deles, é muito triste você ver o sofrimento desse povo aqui dentro. Lembrando que hoje começa a paralisação do agro no Rio Grande. Hoje começou a paralisação aí dos agricultores, do agro, né, pessoal? Do agro, de tudo que está ligado aí à agropecuária. Pessoal, campanha do PT, estou com Janja, flopa nas redes sociais e mostra ser um desastre total. E também deputado Sanderson diz que não tem que existir foro privilegiado no Brasil. Em uma democracia não se pode falar em privilégio, todos devem ser julgados da mesma forma, isso é fundamental. A gente vai colocar o nosso jornalista lá ao vivo, o nosso deputado, trazendo todos os detalhes. Vai compartilhando, vai dando like, vai se inscrevendo, olha só. 4 nações do mundo ainda têm esse regime de foro privilegiado. Uma democracia não pode se falar em privilégio. Todos têm que ser julgados da mesma forma. Isso é fundamental. Mas hoje, o Brasil, adotando ainda esse regime de foro privilegiado, né, vê aí grandes injustiças. A Suprema Corte Brasileira, inclusive, mudou o entendimento que tinha sido fixado lá em 2018. Tinha dito que foro privilegiado por prerrogativa de função era concedida ao cargo e não à pessoa. A função e não a pessoa física que ocupa aquela função. À medida que o sujeito deixa de ocupar aquela função ou cargo, ele deixa de ter o foro privilegiado. Pois bem, agora em março desse ano, houve um novo entendimento, levantada essa questão pelo ministro Gilmar Mendes, o relator foi Barroso, e eles disseram, não, vamos mudar esse entendimento, de modo que mesmo os agentes públicos e políticos que deixem de ocupar o cargo pelo qual tinha foro privilegiado, eles vão continuar respondendo dentro do STF. Para quê? Para pegar Bolsonaro, que não é mais presidente da República, mas que vai continuar sendo julgado por inimigos políticos dentro do STF. Pessoal, deixa eu parar a tela aqui, os nossos jornalistas trazendo todas as informações diretamente aí de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora também o ministro Nunes Marques manda desbloquear 17 bilhões de Palocci e entregar para a mulher do petista. Estamos de olho. Barroso dança em jantar realizado na casa do presidente da empresa iFood, que tem ação na pauta do Supremo Tribunal Federal. Eu pegava esse cara. Olha só, pessoal. Olha só. Aí, pessoal, Barroso dançando aí, ó, em jantar realizado na casa do presidente da empresa iFood, que tem ação aí no Supremo Tribunal Federal. Olha só, o ministro Barroso aí dando o que falar, hein, pessoal? Deixa eu parar a tela, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, neste exato momento também, o deputado Nicolas Ferreira participou e está participando do evento e carrega multidão que deseja ouvir o que ele tem para falar.
E a gente também vai compartilhar agora, o Jornal da Band expõe Lula e mostra que a fraude no INSS pode ter começado em 2006 no seu governo. Fraude no INSS pode ter começado há quase 20 anos. Uma das associações, numa só tacada, conseguiu a liberação de mais de 30 mil descontos em benefícios. Os nossos jornalistas já estão em Brasília trazendo todos os detalhes. Eu quero descrever para vocês que a partir de hoje, pessoal, vocês compartilham nas redes sociais todas essas informações. Deixa eu transmitir para vocês aqui. Exclusividade. Há documentos que revelam fraudes no INSS podem ter começado há quase 20 anos. E esses documentos mostram também uma manobra. Veja o que conseguiu uma das associações investigadas no escândalo. Numa só tacada, a liberação de mais de 30 mil descontos em benefícios de aposentados e pensionistas. O documento obtido pela Band é de 2 de outubro de 2023 e foi enviado para o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Nele, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, diz que o INSS não vinha disponibilizando meios adequados para o desbloqueio de descontos automáticos nas plataformas digitais e pediu a liberação do que a CONTAG descreveu como autorizações de descontos represadas, mais de 32 mil de uma vez só. A CONTAG ainda cobra o INSS, dizendo que fica na expectativa de que o serviço de desbloqueio esteja em breve funcionando de forma regular. Segundo os investigadores, esse documento foi um possível jogo de cena para passar... Pessoal, o nosso jornalista, o Túlio Amanso, está diretamente de Brasília, trazendo todas as informações na presente data de hoje, tudo a respeito de desconto do INSS. Vocês devem procurar os Correios e procurar a agência do INSS para ir bloquear todos os descontos e a respeito do pagamento, né, que foi descontado aí no extrato de pagamento de vocês, no banco de vocês. A gente está aguardando os possíveis detalhes. Vamos ver a reportagem na íntegra agora do nosso jornalista Túlio. Passar um ar de legalidade ao esquema fraudulento. Fontes ligadas à Polícia Federal afirmam que, depois do pedido, o INSS liberou as mais de 30 mil autorizações de descontos. Só no ano de 2023, a CONTAG descontou de aposentadorias e pensões mais de 420 milhões de reais. A associação ocupa uma cadeira no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do governo, o Conselhão. Outro documento mostra que o esquema de roubo dos aposentados pode ter começado bem antes do que se imagina. A CGU tem levantamentos desde 2016, mas esse laudo pericial da Polícia Civil de Pernambuco aponta uma fraude de 2006. Pessoal, nosso jornalista está trazendo todos os detalhes aí. Estamos com 203. A Rose falando, quero minha grana de volta desde março de 2023. Rose, procura já a agência do Correio e do INSS para poder conseguir a liberação aí, pessoal, principalmente, aliás, o bloqueio dos descontos e possivelmente o ressarcimento desse dinheiro aí que a gente está pressionando, pessoal, pressionando a CPI, principalmente a devolução do dinheiro de cada um de vocês. Pessoal, o deputado Gustavo Gai diz que Lula irá implantar a censura nas próximas semanas, estilo China, como xerife, bloqueando as redes sociais. Vão fazer esconder sobre o manto de defesa da família. A urgência é calar a população até as eleições do ano que vem. Eu compartilhei para vocês sobre essa questão da regulamentação das redes sociais na data de ontem. O Luiz Inácio Lula da Silva já assinou todos os documentos que eram cabíveis para a regulamentação das redes sociais. Pode ser que os canais do YouTube, o Facebook, o TikTok, o X, todas as redes, pessoal, sem exceção total aí das redes sociais, a regulamentação. A gente está lutando aí, o pessoal que é da direita, os nossos deputados, os nossos senadores, para que isso não se efetive. Mas o documento já foi assinado e a gente vai compartilhar agora a reportagem na íntegra com essas informações. Olha só, pessoal. Janja indo lá para fora pedindo censura para a China, o governo pedindo que a China ajude a censurar o Brasil, o poder de compra do brasileiro foi para o buraco, a criminalidade está aumentando
E qual é a prioridade para esse governo nas próximas semanas? Adivinha? Censurar as redes sociais. Ministros de Lula fecham um projeto para a regulação das plataformas que terá ANPD, e eu quero que você grave isso aqui. Ó. ANPD como xerife com poder de bloquear redes. ANPD é Autoridade Nacional do Programa de Dados, eu acho que é essa, né? Aqui, ó. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD, tá aqui, que é um grupo escolhido pelo presidente Lula, pelo governo, ou seja, é um grupo governamental. Eles vão ter o direito de derrubar quem eles quiserem, derrubar redes e tirar conteúdos das redes sociais. O desespero do Lula, mais uma vez, não é resolver os problemas, mas impedir que as pessoas falem sobre os problemas. E é uma notícia atrás da outra. Ministros de Lula debatem proposta de regulação das redes sociais na Folha de São Paulo, no UOL. Governo conclui projeto de lei para regular as Big Techs com foco em defesa da família. É aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Eles vão usar agora um manto, né, para disfarçar a sua real intenção. O manto que eles vão usar é defesa da... Olha que engraçado, né? A esquerda vai fazer um projeto de lei em defesa da família. Vai nessa, meus amigos. Mas a verdade é uma só. Obcecado por cercear redes sociais, Lula volta ao assunto. O petista não esconde sua insatisfação com a liberdade do fluxo da informação nas redes sociais, mas eles vão esconder sobre o manto de defesa da família. Lewandowski participando, vários outros ministros, a Janja também. E aí vai. Agora os PL serão apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes do governo envolvidos na elaboração do texto, afirmam que há um senso de urgência a respeito do assunto. O senso de urgência que eles se referem aqui não é a urgência pelo crime das redes sociais, é a urgência que eles têm que calar a população até as eleições do ano que vem. Pessoal, vou parar a tela para não ficar muito longo e a gente vai para os últimos detalhes, tá? O Nivaldo chegando agora, a dona Helena falando sobre o dinheiro. Gente, foca aqui. Você que é aposentado, você que é pensionista, procure a agência do Correio, procure a agência do INSS, faz o bloqueio total dos descontos indevidos, principalmente do BTG, que são bancos aí, né, de empréstimos, falcatrua total, faz o bloqueio total disso, já imprime todos os extratos de pagamento e já deixe guardado. Lembrando que saiu ontem também a respeito do Supremo Tribunal Federal, dos governos anteriores, se eu não me engano, 1988, 89, 90 e 91, do antigo Collor, aí Collor 1 e Collor 2, a respeito de quem tinha dinheiro na poupança, que acabou aí devido à questão de moeda, de extravio, e por aí vai, que o Collor roubou a poupança aí, que vocês sabem, já pode preencher um formulário, você já coloca aí, quem tem interesse, preencher um formulário para o recebimento do dinheiro. Na verdade, não é o recebimento do dinheiro, é uma indenização que o Supremo Tribunal Federal aprovou na data de ontem. Então, eu estou aqui compartilhando novamente essa informação. O que é bom a gente compartilha, né, pessoal? Então, vai ter que preencher esse formulário para receber aí a indenização que os presidentes antigos roubaram. Pessoal, não sai, a gente vai dar algumas notícias agora. Deixa eu falar para vocês. O jornalista Paulo Figueiredo submeteu Moraes à indescritível humilhação e fez um desafio. Na sessão realizada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes atacou Paulo Figueiredo. E ele disse o seguinte: quem vazou a carta aos comandantes, a cara golpista, o denunciado do núcleo 5, que é do núcleo da desinformação, que também tem status de prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil. Atenta contra a democracia e por aí vai. A resposta do jornalista na íntegra aqui para todos vocês. Eu vou compartilhar, peço a ajuda de vocês. Pessoal, o Aldo Rebelo se revolta após ser ameaçado por Moraes e abre fogo direcionado ao ministro Alexandre de Moraes. Silas Malafaia ergue a voz contra Moraes após ameaças de prisão. Famoso cantor sofre acidente durante o show no Rio e cancela as suas agendas neste exato momento. Boulos ataca covardemente Aldo Rebelo e acaba desmoralizado. Vaza fúria de ministros do Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Bolsonaro, principalmente porque o Eduardo Bolsonaro não está sozinho nos Estados Unidos. Novamente, a Organização dos Estados Americanos é acionada com denúncias de tratamento cruel contra as pessoas que estão presas inocentemente pelo 8 de janeiro. E Bolsonaro, como vocês sabem, tentou impedir os desvios do INSS. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, que a gente vai fechar aqui, porque é muita informação, pessoal.
É por isso que a gente está conectado de segunda a segunda, 2 horários aqui no nosso canal, porque é muita informação. Deixa eu passar aqui, pessoal, antes de vocês saírem, meu Chimango, essa informação, olha só. Scope, né? Aquela empresa que parece que lavava dinheiro para o PCC, né? Então, eu não tenho coragem realmente de viver num país onde o ministro da Suprema Corte advogava para a empresa que lavava dinheiro para o PCC. Eu não tenho coragem mesmo. Não estou dizendo que você é envolvido, mas eu não tenho coragem de viver num país desse. Não tenho elementos para dizer. Né? Agora, toda essa raiva, Alexandre, deve estar te deixando meio confuso. Confuso. Porque como é que eu vou ter coragem de retornar ao Brasil, Alexandre, se você caçou a porra do meu passaporte brasileiro em 2022 e mandou, inclusive, informar o governo americano e proibiu o consulado e a embaixada brasileira de emitirem novos passaportes para mim? Então, como é que eu vou ter coragem de ir ao Brasil? Eu não tenho como, você tomou meus meios. Pessoal, o Paulo Figueiredo, assim como o Constantino, né? Assim como outros jornalistas que estão trazendo, né, uma luta árdua em relação às ações do ministro Alexandre de Moraes, e vocês podem perceber que é principalmente em relação aos nossos jornalistas, porque eles não querem que a gente divulgue as informações, eles não querem jamais isso. Pessoal, o Lucivaldo chegando, o Júlio sempre presente, eu vou compartilhar aqui com vocês para não ficar muito extenso também. Eu acho muito interessante, pessoal, que a minha mãe ela não tem a dicção muito para youtuber, né? Questão de redes sociais. Ultimamente que eu estou ensinando ela aos poucos. E ontem ela estava assistindo as informações pela TV, em uma outra programação, não sei se é o SBT, não sei se vocês gostam também da SBT, não é a Globo, não, é SBT, eu acho, ou Band, não sei. E aí passou todas as informações que eu já tinha passado no meu canal do YouTube, bem cedinho para todos vocês. Aí minha mãe, nossa, que interessante essas informações. Eu falei, mãe, o meu pessoal do canal do YouTube já recebeu essas informações há mais ou menos 6 horas antes, né? Então, aqui a gente está sempre ao vivo, de segunda a segunda, com todos vocês. Agradeço muito a participação, a colaboração, o like, né, o superchat, o valeu demais, a inscrição, sempre a divulgação de vocês. Eu peço que vocês ajudem. O Júlio sempre presente, lembrando que o Júlio foi o sorteado do nosso canal, mas ele passou o sorteio para outras pessoas que a gente vai fazer ainda. A dona Rita, o Lucivaldo. Ajuda, pessoal, dando like, compartilhando e se inscrevendo. E à noite a gente volta, pessoal. A live já está aqui e à noite a gente volta conectado, tá bom? Beijo, graça e sabedoria. Tamo junto para o que der e vier. Diga não à regulamentação das redes sociais, tá bom? Beijo, beijo, beijo.